qual que é o nível de instrumento que o pessoal usa lá? São instrumentos caros? Uma pergunta. Acaba uma pergunta. A gente tem a impressão. Sim. Como que foi sair com o seu violoncelo do Brasil e chegar até Portugal? Traumático. Traumático. E o problema, tive dois problemas na verdade. Um, no embarque, porque a companhia que eu comprei, quando eu fiz a compra, eu informei o pessoal da agência de viagens que eu estou levando o violoncelo e se teria problema, disseram que não havia problema. Quando eu cheguei no aeroporto para embarcar, me cobraram o violoncelo. Tive que pagar uma taxa a mais. Bagagem especial, foi? Nem saiu do país, já começou. R$750, mais ou menos. Enfim. Depois, quando eu cheguei em Portugal, eu tive uma escala no Marrocos, eu fui pela empresa Air Maroc, e o violoncelo não chegou. Eu cheguei no sábado e o violoncelo foi chegar só na segunda-feira. Nossa, aqueles dias. Por acaso, assim, o violoncelo não aconteceu nada, chegou inteiro, sem problema nenhum. Mas, né, é dor de cabeça, né, que você tem. E uma dúvida assim, qual que é o nível de instrumento que o pessoal usa lá? São instrumentos caros? Uma pergunta. A gente tem a impressão às vezes de que vai ver só máquina, né? Só canhão. O que não é verdade. Também teve uma febre de instrumentos chineses, esses chineses mais tops. Boa construção. Exato. Tem muita gente com instrumentos, por exemplo, romenos, polacos, do leste europeu. Sim. Isso tem a ver com mão de obra, isso é mais barato, enfim. Já são instrumentos de luthier, um nível um pouco mais acima. Em Portugal tem um luthier muito famoso, que é a família Capella. Já são 3 gerações, provavelmente o pessoal deve conhecer, não sei. Eu já toquei no Capella, são muito bons instrumentos. Esses que eu toquei eram de 2004, 2005, mais ou menos assim. Estava na faixa dos 9.000 euros. 9.000 euros. Já é um instrumento profissional de entrada, assim. São instrumentos muito bons, cara. São instrumentos que meu professor mesmo tem um e falou, cara, isso aqui nos Estados Unidos eu posso pedir $20.000, fácil. Mas em geral, não é todo mundo que tem um Capella. A faixa de preço médio, sei lá, uns 4 ou 5 mil euros por aí. Tá. Se você puder não levar instrumentos brasileiros para lá, pode ser melhor. Talvez, por exemplo, eu tenho um violoncelo aqui no Brasil que vale R$15.000, por exemplo assim. Talvez valha mais a pena você vender esse violoncelo aqui e pegar esse dinheiro e comprar um instrumento lá. Porque a questão pode até ser que você vai comprar um instrumento até inferior ao que você tinha aqui. Só que futuramente, se você quiser fazer mercado lá, com os violoncelos brasileiros vai ser muito difícil. Por ser brasileiro? Porque eles não conhecem. Entendi. Assim, claro, a gente tem alguns bons autores no Brasil, não vou falar nomes, enfim, mas o pessoal acho que consegue imaginar de quem eu estou falando. Tem alguns bons construtores no Brasil que eles conhecem lá e já tem um certo gabarito e tal, mas dependendo de quem seja o construtor, não é tão negócio. Talvez seja melhor vender aqui, pega o dinheiro e compra outro lado. Até eu te mostrei, né, os violoncelos que eu estava vendo. Sim, claro. Importante tem alguns cello shops em Londres e você consegue achar instrumentos franceses, ingleses, já e centenários, a partir de 3.000 libras. Você traz um violoncelo alemão, por exemplo, para o Brasil, pelo fato dele ser um violoncelo alemão e ter uma etiqueta, eu vejo às vezes uma proporção de preço assim, você pode pedir de R$15.000 a R$30.000 no mesmo instrumento. Exatamente. E as pessoas pagam por isso. Exatamente. A falta desse tipo de instrumento no mercado brasileiro, imagina. Exatamente. Sim. Fala um pouco sobre achar case na Europa e por que você ficou surpreso em ver isso. Assim, preço médio de um case na Europa também é o mesmo daqui. Você começa a achar linhas da BAM, sei lá, mais ou menos uns 500 euros. Você começa a achar cases novos nessa faixa. Estou falando de carbono. Vidro, talvez consiga achar mais baratos. Case novo, sim, saindo da loja. Sim. Ninguém nunca pôs a mão. Agora, por exemplo, case usado, a conversa já começa a mudar um pouco. Portugal tem o OLX e a maioria dos países em volta também tem a sua versão do OLX. Sim. Alguns dias eu vi um anúncio na França, era um case da BAM usado, mas estava, parece que em estado, a 200 euros. Isso converter não dá nem R$1.000. Sim. Agora, esses dias eu vi a aberração da aberração esse foi em Portugal, que era um case da BAM a 60 euros. Mas foi embora também. Assim, quando eu escrevi pra ele, também eu demorei, eu fui ver depois de 15 dias que eu tinha postado. Eu achei que demora muito tempo.
Que ganhando dinheiro, a sua vida começa a ter uma perspectiva um pouco diferente sobre essas coisas. Por exemplo, corda. Porque no Brasil, vamos falar, se você tem um jogo de corda, você vai pegar um intermediário, uma média de uns 600, você vai pegar um jogo que dê para você usar na sua vida e seja muito simples. Então, você está falando de comprar um jogo de corda por um pouco mais de 50% do seu salário. Não, e pensando que um jogo de corda profissional seria muito mais que um salário mínimo no Brasil. Sim. Mas o preço de cordas, você então vai pagar, sei lá, um jogo de cordas muito bom, 1/3 do seu salário, vamos dizer assim. Eu hoje, na minha cabeça, eu já não penso muito em ficar convertendo. Eu sempre penso euro. Minha cabeça já virou um pouco. Dessa questão de começar a pensar em euro, por exemplo, certo. Você acha que, no caso de você voltar para o Brasil, por exemplo, você vai voltar diferente vendo música como profissão agora? Não como um estudante que foi fazer mestrado em violoncelo, mas você voltar como um profissional. Você acha que você vai começar a ver a sua carreira diferente? Sim, eu nunca gostei muito desse negócio de que quando nós somos estudantes, a gente sempre vê as coisas como estudantes. Isso eu falo em termos de aceitar trabalhos muito ruins, de não ter opinião em nada. Eu não acho que precisa ser assim, sabe? Pelo contrário, às vezes você dando opinião que é um possível empregador fala, poxa, por que não pensar assim? A gente acha que as pessoas não gostam que a gente fale, que, sei lá, tem medo que a gente fale alguma coisa, mas, música é justamente você juntar cabeças diferentes para fazer uma coisa só. A sua visão é diferente da minha e é justamente essa diferença que pode fazer me tocar melhor, pode fazer com que eu toque melhor. Te desenvolva de alguma forma. Exato. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho assim, cara, a gente tem um problema que muitas vezes a gente, por uma questão de querer se afirmar no mercado, a gente acaba muitas vezes por pegar trabalhos horríveis. E muitas vezes a gente até sabe que não vai pagar. Sim. A gente sabe que os caras não vão pagar e a gente aceita. Por quê? Porque é uma orquestra X. Sim. Ou como se estivesse fazendo um favor de te dar a oportunidade. Exatamente. Claro, tem a sua importância fazer isso e tal, ok, entendo. E que talvez num certo momento da vida seja necessário. Só que, por exemplo, teve situações de amigos que não precisavam estar tocando ali porque o cara tinha uma situação financeira e o cara foi. Por quê? Porque era um comportamento instalado nele já. Porque assim, é uma oportunidade que eu preciso ir e tal. Tá bem, só que você ao mesmo tempo você está colaborando para que o mercado desvalorize a sua profissão. Sim. Então, assim, é muito complicado falar isso. Para mim, o grande erro é que a gente fica muito tempo fechado numa sala e falando, preciso estudar. Sim. Só que a vida não é só estudar. Você tem que ganhar dinheiro também, cara. Infelizmente, a gente não pode comer ar, a gente não pode viver de ar. Sim. Seria muito bom, mas... Isso vai muito em choque. Cada vez mais eu tenho ouvido isso, da questão da carreira de músico ser uma carreira romantizada, posso dar fantástica. Posso dar um exemplo do meu professor. Eu não sei muito bem quem foi que falou isso pra ele, porque ele estudou com 2 caras muito bons, o Starker e o George Napcrew. Só. Ele saiu de uma aula e tal, e já tocava, enfim. E aí que ele falou pro professor assim, preciso estudar agora. A professor falou assim, não, você não precisa estudar. Você precisa agora pensar em como ganhar dinheiro. Que choque, como fazer sua vida. Assim, cara, a gente tem uma ilusão romantizada de que a gente vai ter tempo de ficar 4, 5 horas por dia dentro de uma sala estudando até os 60 anos. Que a gente não vai ter casamento, que a gente não vai ter filho, que a gente não vai ter trabalho, que a gente não vai ter problema de saúde, que tudo vai colaborar para você passar 4, 5 horas do seu dia até os 60 anos dentro de uma sala tocando, fazendo a sua escala de dó maior 3/8. Não adianta você ficar trancado numa sala estudando se ninguém ouve o que você estuda. Se você não toca, se você não faz contato com ninguém. Lá em Portugal, a performance, o ambiente de performance, o ato de tocar é mais natural do que aqui no Brasil, você acha? Dentro da música clássica, por exemplo? Talvez. Mas, por exemplo, eu tenho um grande amigo violinista do meu quarteto lá, e aí o pai dele pensa mais ou menos nisso, que ele tem que ganhar dinheiro. E aí o pai dele falou assim, olha, as paredes gostam muito da sua música.
Isso é muito duro. Cara, é duro, mas assim, se a gente trazer isso para um lado positivo, para um shot na idade, falar, não, se eu me mexer, as coisas acontecem, sabe? Com certeza. A gente tem que parar de se retrair e esperar que um ser iluminado arrume uma orquestra para você tocar. Que um ser iluminado chegue para você e fale assim, e aí, vamos fazer um recital amanhã? É muito interessante porque aqui no Brasil a gente está vivendo um momento que orquestras tradicionais acabaram. Não só no Brasil, no mundo lugar. Exatamente. Então, existe essa demanda também para que o músico ele se reinvente, invente seu próprio espaço e crie o seu próprio espaço. A internet, por exemplo, é uma ótima oportunidade para isso. Realmente. Israel, se fosse para a gente poder finalizar e condensar toda essa experiência, gostaria de saber qual conselho você dá para uma pessoa, para um estudante de violoncelo, ou mesmo que seja um profissional, que pensa na possibilidade de estudar fora do Brasil, genericamente. O que você diria para essa pessoa? O que você gostaria que dissessem para você quando você estava no seu momento de preparação? Toma 20 mil euros. Assim, chamamos de coisas gerais. Primeira coisa, isso foi um erro que eu não cometi, porque eu só tive esse start de querer estudar fora já tarde na graduação. Se você pensa em seguir, de fato, carreira, quer estudar fora, desde a sua graduação, ou mesmo antes, guarde dinheiro, cara. Dinheiro. E assim, parece bobo, mas, sei lá, guarde 20 reais que seja de um cachê que você fez. Ponha lá e deixa o dinheiro acontecer, ou invista em alguma coisa para render mais, que seja. Pensa, quantos cachês a gente estava fazendo em 5, 6 anos de graduação? Se você guardar 20 reais a gente tá falando. Sim. Pô, a longo prazo. Sabe, é dinheiro, cara. Se você tiver a possibilidade de não trabalhar e estudar, como eu faço, é melhor. Tente realmente focar só em estudar. Isso é uma coisa que... Outra coisa, considere bem, muito bem, para onde você quer estudar e mesmo reconsidere lugares que possivelmente são piores. Certo. Não sejam a sua primeira opção. Certo. Porque muitas vezes a sua chance de entrar nessa primeira opção e se dar bem lá, tanto no sentido da universitário quanto geral do mercado, pode ser muito maior que, por exemplo, você ir para um lugar muito competitivo. Sim. Então, assim, e você às vezes vai ter mais tempo de estudar numa cidade pequena, com um professor não tão reconhecido, do que, por exemplo, para uma metrópole com um figurão. Claro. Isso vai talvez tirar muito tempo. Se você tiver a opção de escolher 2 professores muito bons, de níveis 10, os dois, nível 10, universidade de nível 10, conseguiu a mesma bolsa para as 2 universidades, enfim, uma situação magnífica. Você está em dúvida para onde você vai. Um conselho que, pelo menos para mim, me ajudou muito: escolha um professor que vai te ajudar. E quando eu falo ajudar, é em tudo que for possível. Desde te dar carona, dividir conta, prestar dinheiro, te ligar 1h da manhã perguntando como você está, contar problemas de A, B, C, enfim, um cara que não seja só seu professor, mas também um certo tutor, amigo, mentor, como vocês queiram chamar. E assim, quando for chegar fora, seja responsável com as coisas. Não vai naquela de que, agora estou fora, eu faço o que eu quero. Sim. Infelizmente, a gente sabe que muitos colegas às vezes vão para fora, talvez despreparados em termos psicológicos, qualquer coisa assim, ou mesmo imaturos de idade, enfim, e acaba acontecendo muito bate e volta, né? E cabeça, cara, cabeça. É muito interessante isso que você tem relatado aqui, porque dá para perceber muito que, na verdade, o êxito de conseguir realmente estudar fora e produzir fora não especificamente está diretamente ligado com você como violoncelista, qual o nível que você está para você passar uma prova, e sim todo esse contexto geral humano, né, humanístico. Sim, faz muita diferença, cara. Sem dúvida nenhuma faz muita diferença. Quem está adiantando, quem é a pessoa que está te recebendo, quem é o cara que você vai ter que prestar aula toda semana durante 2, 3 anos, às vezes até mais, né, dependendo do curso. E é isso, cara. Não sei se eu posso falar mais alguma coisa. Acho que quem estava pensando já tem um ótimo caminho para seguir. E a gente só queria agradecer, porque eu acredito que a cada entrevista, a cada vez que a gente
chama algum convidado aqui, nesse caso, não é só convidado, é um grande amigo nosso, a gente aprende um pouco mais, não só de Portugal, mas de violoncelo em si. Então, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado.